Primeiro de tudo, você quer se tornar um bom recrutador, pessoal? Você tem que aprender a pensar da maneira que pensa a pessoa que você está tentando recrutar. Você tem que aprender a se colocar na situação daquela pessoa, porque tem gente que quer recrutar sendo o erba chato, por exemplo. E ele vai olhar para você e será que ele quer ser aquilo que você está sendo? Então tem que tomar muito cuidado com a imagem que você está passando para essas pessoas. Segue? Algo realmente fundamental na carreira de um bom recrutador, isso aí. Tem que ter um pouquinho de cara de pau mesmo. Então antes de sair de casa, passa um pouquinho de óleo de peroba na cara. Passa Radiante C, passa os hidratantes, os cremes todos aí. Passa um pouquinho de óleo de peroba também, porque é importante para um bom recrutador. Segue? E pessoal, esteja sempre alerta. Você nunca sabe quando é que você vai esbarrar no seu próximo diamante. Exemplo, vai ser raríssimo você encontrar o Jax sem o bottom. Claro, em evento não precisa, porque quem que eu vou recrutar aqui dentro? Ninguém, né? Mas na hora que eu estou do lado de fora das salas da Herbalife, você nunca vai me encontrar sem o meu bottom. Você nunca sabe quando é que você vai esbarrar na pessoa que vai ser o seu próximo diamante. Alguns anos atrás, por exemplo, meu computador quebrou. E aí eu peguei a CPU, coloquei debaixo do braço, fui numa loja que tem lá em Vitória para consertar meu computador. Na mesma hora que eu estava pegando meu computador e colocando em cima do balcão, tinha um cidadão fazendo a mesma coisa. E ele olhou para o meu bottom e perguntou: trabalha em casa, como funciona isso? E aí eu dei uma boa resposta para ele, nos moldes que está no seu manual aí direitinho. Então leia esse manual, como responder ao bottom. E graças àquilo ali eu cadastrei uma pessoa que foi no STS e começou a trabalhar. E hoje eu tenho uma primeira linha de equipe de milionários, com cerca de 250 supervisores na equipe dele. Isso me rende em média aí de 8 a 12 mil reais batendo no meu cheque todos os meses. Só isso aí, pessoal, já pagou o meu uso de bottom pelo resto da minha vida. Fora os outros trabalhos de venda, de recrutamento que eu já fiz até hoje. Então você agora já pensou, tenta imaginar a situação contrária. E se eu tivesse sem o meu bottom naquela hora? Será que eu teria recrutado essa pessoa? Seria um milionário a menos dentro da minha organização. 250 supervisores a menos da minha organização. Até agora, né? Até o presente momento, que vai crescer muito mais. Então você tem que estar sempre programado para recrutar, pessoal. Você tem que estar alerta. Olhos atentos, você nunca sabe com quem que você vai esbarrar na próxima esquina. Então esteja sempre com o seu bottom. É obrigatório para você ser um bom recrutador, anota aí, obrigatório, ter kits e ter credenciais do próximo STS. Se você não tiver essas coisas, você está se programando para não recrutar. O simples fato de você ter uma meia dúzia, uma dúzia de kits lá na sua prateleira, já faz com que você se esforce. Fala assim, poxa, preciso passar esses kits, preciso arrumar alguém para poder cadastrar. Agora, se não tem nenhum, aí você também não vai se esforçar para poder cadastrar ninguém. É a mesma coisa em relação a ter ou não ter produto, pessoal. Você vai, quem vende mais, quem tem muito produto ou quem não tem nenhum? Então pronto, kit e credencial é a mesma coisa. Você está se programando, está programando a tua mente para ser um bom recrutador. Segue. Recrutamento massivo. Todos os problemas na Herbalife se resolvem com lateralidade, pessoal. Quantidade de primeiras linhas. Quantidade de primeiras linhas. E exatamente daqui a pouco a gente vai estar falando aqui no palco a pessoa que mais tem lateralidade no Brasil, uma das pessoas que mais tem lateralidade no mundo, né? Tem mais primeiras linhas, vou deixar para ela falar disso aí. Mas no momento... deixa ela, vai subir ao palco daqui a pouco. Então vamos lá. Segue. Por que recrutar, pessoal? Vamos lá, o segredo está na duplicação. E anota aí. Na Herbalife, os iguais se atraem. É o contrário daquelas leis das físicas lá e da matemática, tá? Lá fala os opostos se atraem. Aqui na Herbalife é os iguais se atraem. Gente positiva atrai gente positiva. Gente negativa atrai gente negativa. Gente animada atrai gente animada. Gente trabalhadora atrai gente trabalhadora. Gente que não faz nada atrai gente que não faz nada. Gente que só fica reclamando da vida atrai gente que só fica reclamando da vida. Então decide o que você vai fazer. Especialmente, então olha, será que você já é aquele... Quem gostaria de ter aquele distribuidor perfeito na tua organização? Recruta muito, trabalha muito, vende muito, faz muito volume, cuida do grupo. Quem gostaria de ter esse cara? Mas será que você já está sendo esse distribuidor? Que o primeiro passo para você começar a atrair essas pessoas é você se tornar um deles, né? Segue. Quem que você vai recrutar? Já falamos aí, né? Pessoas insatisfeitas.
Só existem dois tipos de pessoas, as que conhecemos e as que ainda não conhecemos, né? E quando você cadastra alguém de lista fria, você tem que ficar muito atento, para na hora que aparecer uma pessoa boa, você poder trabalhar com essa pessoa e tirar a lista quente dessa pessoa, criar o grupo dele. Quer ver qual que é a melhor ferramenta? O pessoal fica perguntando, Jaque, você cadastrou muita gente de internet, não sei o que e tal. Mas todas as vezes que as pessoas que eu cadastrei de outras ferramentas que foram para frente, foram as pessoas que começaram a trabalhar com a lista quente deles. E depois é que você vai se tornando um profissional para poder trabalhar com outras ferramentas. Quer ver? Quem aqui que veio cadastrado porque encontrou um panfleto e ligou para uma pessoa e se cadastrou? Tem alguém? Estranho aqui, né? Ninguém. Quem que viu um anúncio de jornal, ligou e se cadastrou? Uma pessoa. Mais alguns ali atrás. Quem que viu um adesivo no carro, ligou e se cadastrou? Quem que encontrou um botão no meio da rua, contactou essa pessoa e se cadastrou? Pouquíssimos. Quem que viu um anúncio na internet, foi no site e se cadastrou? Tem alguém? Pouquíssimos também. Agora, quem que veio para a Herbalife convidado por um amigo, um familiar, um conhecido? Agora olha a tua volta e eu pergunto para vocês, qual que é a melhor ferramenta, pessoal? Então pronto, está resolvido. Segue. Agora, uma coisa realmente importante é essa aí, tá? O que a gente começou falando aqui se você quer ser um bom recrutador, precisa aprender a pensar como a pessoa que você está tentando recrutar. Então vamos lá. Quais são os motivos principais pelos quais as pessoas entram para o teu grupo? Número 1, elas querem estar perto de você. Porque você é uma pessoa gente boa, simpática, por causa da tua amizade, porque você é uma pessoa positiva, por causa da tua postura, por causa da tua visão de futuro, você sabe para onde está indo e as pessoas querem ter alguém para seguir, pessoal. Só que ninguém vai seguir alguém que não sabe para onde está indo. Então você tem que ter claramente aí qual que é o teu futuro, fazer um projeto de 10, 15, 20 anos. Você precisa se enxergar daqui a 20, 30, 40 anos dentro da Herbalife. Porque se você não conseguir ter essa visão, se enxergar daqui a 40 anos dentro do negócio, eu me vejo, por exemplo, daqui a, uns 20 anos, ensinando a minha filha. Minha filha nem nasceu ainda, mas eu já me vejo daqui a uns 20 anos ensinando a minha filha a fazer um negócio da Herbalife. Eu me vejo talvez daqui a uns 50 anos, meu filho, de repente já até aposentado, né? Vou estar com uns 80 anos daqui a 50 anos. Mas vou chegar pro meu neto, por exemplo, e falar, moleque, quando eu cadastrava gente na Herbalife, há 50 anos atrás, era assim que eu fazia, isso, aquilo. Agora, tira essa bunda da cadeira aí, vai trabalhar, porque nada cai do céu, não. Você tem que ter essa visão, pessoal. Se você não se enxergar daqui a 20, 30, 40, 50 anos fazendo esse negócio, é sinal que você não se vê daqui a 40 anos na Herbalife, aí você não vai estar lá. Segue? Não, volta um. Então, primeiro, querem estar perto de você, visão de futuro. E a segunda característica que elas querem ser como você, querem ter a vida que você tem. Quer ter o dinheiro que você tem, quer rodar nos carros que você roda, quer fazer as viagens que você faz, quer fazer as coisas que você faz, quer ter as coisas que você tem. Então o primeiro estágio é no início, é para os caras que estão começando na Herbalife. E o segundo estágio é depois de algum tempo, quando você começa a ter as suas conquistas aqui dentro do negócio da Herbalife. Então começa a prestar atenção na imagem que você está levando no mercado. Será que é uma boa imagem? Será que as pessoas gostariam de fazer parte do teu grupo? Será que eles gostariam de ser como você? Será que eles gostariam de estar perto de você? Essa talvez seja a principal característica aí de um bom recrutador. Saber levar a imagem certa para cada tipo de pessoa. E aí você começa a atrair as pessoas certas. Segue? Aí estão os 3 passos do recrutamento, pessoal. É o triângulo do recrutamento. O primeiro passo é gerar contato. O mundo precisa saber que você existe. Então algo muito importante e que boa parte das pessoas não faz e depois fica se perguntando, por que os outros têm tanto sucesso e eu não estou conseguindo? É porque não faz aquele primeiro passo ali, que é a lista quente. Lista de 200 nomes. Quem que se eu pedir aí agora teria condições de me passar aí a tua lista quente com 200 nomes pelo menos? Poucas pessoas. Então lista todo mundo que você conhece, pessoal. Depois de fazer essa lista, você vai gerar os contatos, vai entrar em contato com essas pessoas.
Você vai fazer uma apresentação, levar essas pessoas para uma apresentação. Que tipo de apresentação? A que você mais goste. Aí estão listados alguns tipos de apresentação, né? HOM, aquela HOM normal de terno e gravata, churrasco de negócios, coquetel de negócios, jantar de negócios, café da manhã de negócios, ceia de negócios, inventam muita coisa, né? Festa de inauguração, reuniões em casa, reunião 1 a 1, reunião ABC, qualquer que seja, pessoal, aquela que você se identifica mais. Algo que costuma acontecer, não é em 100% dos casos não, tá? Mas anota aí, não dá para fugir às suas origens. Normalmente, e esse é o meu caso, normalmente aquela ferramenta com a qual você conheceu o Herbalife, geralmente é a que você acaba se identificando mais e você vai acabar se dando melhor com aquela ferramenta aí. Então, não dá para fugir às origens. E aí depois, pessoal, leva para o STS. O STS está com aquele coraçãozinho, não é frescurada não, tá? Porque o STS é o coração do sistema. É ele que bombeia. Você vai levar as pessoas vai apresentar para as pessoas, vai levar para o STS, e as pessoas vão se decidir se querem fazer o negócio ou não, e aí eles vão fazer a lista deles, gerar os contatos deles, fazer as apresentações deles, levar as pessoas deles para o STS, eles vão se decidir se querem ou não, e aí vão fazer a apresentação, gerar os contatos, e levar para o STS, e isso fica circulando aí para sempre, pessoal. Esse é o círculo do recrutamento, o triângulo do recrutamento. Segue. Uma coisa muito importante. Como é que está a tua postura na hora de ir falar com as pessoas, na hora de fazer o recrutamento, pessoal? Porque na hora que... Tenta imaginar aí a hora que você vai fazer um cadastramento. Porque na hora exata vai ser feita uma figura parecida com aquela ali. Alguém vai estar ajoelhado, implorando, e o outro vai estar de pé, analisando. É só você decidir em qual posição que você quer ficar. Porque se você estiver implorando demais, pensa comigo, analisa comigo aí. Você tem que aprender a pensar como uma pessoa que está sendo cadastrada. Se você estiver implorando demais, não, você tem que ir no STS, por favor, pelo amor de Deus, vamos no STS, você vai gostar, é muito animado, as pessoas são legais, você vai adorar. O que se passa na cabeça do teu convidado? Se o negócio fosse tão bom, por que o Jax está insistindo tanto? É normal é normal o mundo ficar procurando pessoas aí para a oportunidade de ganhar dinheiro? É normal? Lógico que não. Então as pessoas pensam desse jeito na hora que você está indo falar com eles. Eles ficam já pensando assim, o que será que vem aí por trás? O que será que tem a mais aí? Alguma coisa está errada. Então, verifique em qual posição que você quer ficar, porque é mais ou menos aquela imagem ali que vai acontecer. Um vai estar ajoelhado implorando, o outro vai estar de pé analisando. A diferença, pessoal, não é o que falar, é como falar. A postura não vem com o cheque. É esse tipo de postura aí que vai criar o teu cheque, tá bom? E não tem nada a ver com quanto você ganha. No meu primeiro mês foi um dos meses que eu mais recrutei pessoas até hoje. E eu praticamente não tinha ganho nem um centavo ainda. E você tem que ter postura de empresário, pessoal. Você já tem a oportunidade e você vai começar a montar o teu time. Vamos pensar, por exemplo, na seleção brasileira de vôlei, que está tendo muito sucesso aí. Você acha que o técnico Bernardinho ele fica implorando para os jogadores? Não, por favor... Naubert, você tem que jogar, por favor, Bruninho, você tem que ser o meu levantador, você é o melhor de todos. Você acha que ele vai ficar fazendo isso? Lógico que não. Ele chega para os caras e fala assim, ô meu irmão, se vira nos 30 aí, me mostra o teu valor, me mostra o que você sabe aí, se você for bom eu te levo para a minha seleção. É mais ou menos isso aí que você tem que entender na hora que você está querendo recrutar pessoas, pessoal. Você não quer qualquer um na tua organização. Você quer gente séria, você quer gente que trabalha, gente que está afim realmente de crescer na vida. Então analisa isso aí, tem que ter postura de empresário. Você está montando uma grande empresa e você vai começar a montar o teu time agora. Você tem que começar a buscar os melhores. Aí tá algumas dicas aí de como você ligar para um amigo. Ok, você já fez a tua lista, então muito importante ter a sua lista. Pega aquela dica que eu dei ali para listar o máximo de contatos possível. E aí tá a dica de você fazer um contato por telefone. E aí você vai ligar para o teu amigo, vou ligar para o meu amigo Ricardo, por exemplo. E aí vou ligar, o que eu vou conversar com o Ricardo a princípio? Coisas que você já tem em comum com o Ricardo. Você já é amigo dele, já sabe por que coisas você já conversa em comum. Se é um amigo da igreja, fala da igreja. Se é um amigo do futebol, fala do futebol. Se é um amigo do trabalho, fala do trabalho. Se é um parente, pergunta como é que está a família dele. Vou ligar, por exemplo, para o Ricardo de antes da Herbalife. E aí, Ricardo, como é que estão as coisas? Como é que está a locadora? Como é que está a Lívia? Tudo bem? E aí, continua enrolando ela? Não vai casar mesmo não, né, meu irmão? Então, aquelas coisas que você já falaria com o teu amigo ali, normalmente, para quebrar o gelo. Não é para ficar meia hora conversando não, tá? Especialmente a mulherada aí, falar o mínimo possível, senão a conta de telefone te estoura depois.
Só para quebrar o gelo mesmo, pergunta como é que está a família, faz uma perguntinha lá qualquer, quebrar o gelo, e aí você entra no script. Anota aí, um script existe para ser seguido. Se não houvesse necessidade de seguir o script, nem precisava de você ter o script, né? Então, e aí fala alguma coisa com o Ricardo nesse estilo assim: Ricardo, você não vai acreditar, meu irmão, comecei um novo negócio, está crescendo muito, não estou nem dando conta de fazer tudo. Estou precisando de ajuda. Você gostaria de aumentar a tua renda, Ricardo? O que o Ricardo pode me responder nessa hora, pessoal? Sim, não, ou ficar fazendo qualquer tipo de pergunta ou comentário, né? Se ele responder que sim, ou melhor, se ele responder que não, muda de assunto. E aí, Ricardo? Mengão, né? Tá mal, foi eliminado da Libertadores, já tomou uma traulitada no Brasileiro aí também. Segue, muda de assunto. Deixa o teu amigo curioso o resto da vida. Ele vai te perguntar depois, mas nessa hora, se você ficar insistindo, você vai se tornar o erba chato. Anota aí, não se tornar o erba chato jamais. Se o Ricardo me responder que sim, resposta, anota essa palavra aí, que essas palavras têm que fazer parte do teu vocabulário sempre. Ótimo, incrível, fantástico, extraordinário. Você tem que surpreender a pessoa que está do outro lado da linha. Se o Ricardo me responde que sim, ótimo, Ricardo, então a gente precisa de sentar para conversar. E aí você marca um encontro com a pessoa, marca o bate-papo. Onde? Depende do que você está tentando. Você pode levar o cara para HOM, pode levar para o coquetel. O papo começa a fluir a partir daí. Eu gosto muito de fazer as apresentações em casa, pessoal. Do tipo ABC ou do tipo 1 a 1. Eu conversando com a pessoa pessoalmente. Mas aí você vai decidir. Algumas dicas ali. Você já chegar e já falar assim: que horas hoje então, Ricardo? Eu tenho disponível aqui às 6 da tarde e às 9 da noite. E aí já deixei para ele vai falar qual que é o melhor horário para ele. Ou então, se já é um amigo teu, alguma coisa do tipo assim: Ricardo, o que você está fazendo agora? Já estou de bobeira aqui em casa, estou assistindo Sessão da Tarde. Maravilha, então estou chegando aí agora. E já desliga desliga o telefone e vai na casa do cara. Se o Ricardo ficar me fazendo pergunta ou pedir para adiantar o assunto, resposta: qualquer tipo de pergunta ou comentário que ele fizer ali, resposta: Ricardo, se eu pudesse ficar te explicando tudo por telefone, eu não estava tentando marcar pessoalmente. Você está interessado em aumentar a tua renda, sim ou não? Responde desse jeito, pessoal. Está cientificamente provado que depois que você responde isso 2 vezes, liga-se um mecanismo no cérebro do Ricardo e ele fala assim: não vai adiantar ficar fazendo perguntas. Se eu quiser conhecer esse negócio, preciso dizer que sim. Se não quiser, preciso dizer que não. Vamos lá. Se ele ficar fazendo algum tipo de pergunta específica, é venda, é para vender alguma coisa, Jacques? É marketing de rede? É isso, é aquilo? Resposta que eu sempre dou: você é venda? Quem é que, olha a tua volta, tá, pessoal? Quem é que gosta de vendas? Muita gente. Quem é que não gosta de vendas? Muita gente. Então, tem gente na Herbalife que gosta muito de venda, tem gente que não gosta nada de venda. Então, se ele me pergunta assim: Jacques, é para vender alguma coisa? Eu respondo: Ricardo, você gosta de venda? Você gosta de venda? Fala assim: sim. Ótimo, Ricardo, então vai lá que você vai adorar. Agora fala não: Ricardo, você gosta de venda? Ótimo, então vai lá que você vai adorar. Para qualquer pergunta que o cara fizer, você responde a mesma coisa, pessoal. Então, e tem aquela que o distribuidor da Herbalife normalmente treme, né? É aquela assim, que o cara vai perguntar: Herbalife? Né? Essa todo mundo treme. Ai, meu Deus, você perguntou Herbalife, o que eu respondo? Ui. Vamos lá. Essa, na verdade, pessoal, é a pergunta que eu mais gosto. E eu vou ensinar o que eu faço na hora que alguém me pergunta desse tipo aí. Vamos lá? Nessa hora eu até me preparo, né? Respiro fundo, falo: agora. Resposta, pessoal, mas tem que ser desse jeito que eu vou fazer aqui agora. Pergunta aí pra mim, Ricardo: é Herbalife? É Herbalife? Sim, cara, é Herbalife mesmo, você não vai acreditar. Mudou tudo e eu estou precisando conversar com você urgente. Tem que responder desse jeito, pessoal. Aqui, segredinho aqui. O Ricardo vai ficar louco do outro lado da linha perguntando assim: o que será que mudou tudo na Herbalife, né? Então responde desse jeito. E aí você tem que ir na casa do cara, fazer a apresentação. E o que é esse negócio do mudou tudo? Você tem que ir com alguma novidade, pessoal. Anota aí, novidade. Não dá para você voltar na casa do cara 1 ano depois e contar a mesma história que já foi contada para ele 1 ano atrás. Então por isso você precisa trabalhar muito
para você ir mudando o teu padrão. Uma coisa muito importante para você, e tem que ter peito para poder fazer isso, tá? No final da apresentação, chegar para o cara, o cara que não quis entrar para a Herbalife, tira o seu cartão do bolso e fala assim: maravilha, a gente volta a se falar daqui a 1 ano. E nesse 1 ano você ia trabalhar igual um cavalo para mudar completamente a tua vida, porque dá para acontecer. Um dos casos que aconteceu, por exemplo, é o do Ricardo. Há 1 ano atrás era a equipe mundial. Hoje é a equipe de milionários, já ganhando aí 20 mil no mês e vai ser muito mais a partir de agora. Então, trabalhe igual um cavalo para você mudar completamente a tua vida e chegar lá com um padrão totalmente diferente. E aí, alguns vão querer entrar, alguns não vão querer entrar. É assim, pessoal. Ó, resposta. Ficar respondendo perguntas no telefone não recruta ninguém. Não dá para receber o dinheiro nem assinar o kit pelo telefone. Então, nessa hora do telefone, a única coisa que você quer é marcar uma reunião com o cara. Seja forte e se ele não quiser, passa logo para o próximo. E anota aí, você não precisa de muitas pessoas. Você precisa apenas de algumas poucas pessoas sérias. Eu vou contar uma historinha aqui agora, uma historinha do Mark Hughes. O Mark Hughes, ele sabia que ele começou na Herbalife como um distribuidor, como um vendedor, como um supervisor, igualzinho todos vocês e eu. E ele trabalhou durante 2 anos recrutando pessoas. E ele recrutou aproximadamente 300 pessoas nesses primeiros 2 anos. Anota esses números aí, que são os números do Mark Hughes. Recrutou cerca de 300 pessoas nesses primeiros 2 anos. Dessas 300 pessoas, 291 não fizeram o negócio da Herbalife do jeito que tem que ser. Mas ele achou no meio dessas 300, ele achou 9 pessoas muito sérias. E toda a Herbalife do mundo inteiro está abaixo dessas 9 pessoas, pessoal. Então, fica aí a dica, você não precisa de muitas pessoas, você precisa de algumas poucas pessoas sérias. Talvez, para achar essas poucas pessoas sérias, talvez para achar os seus 9, você vai precisar de recrutar 300 ou mais, quem sabe. Mas, na hora que você encontrar as pessoas realmente sérias do teu grupo, fica tranquilo que tu vai para a equipe de milionários, presidentes e além. Segue. Reunião em casa. Pode ser do tipo 1 a 1, só você fazendo a apresentação para essa pessoa. Ou pode ser do tipo ABC, você levar o teu patrocinador, levar algum outro distribuidor para te ajudar nessa apresentação. Eu gosto muito da 1 a 1, eu cara a cara com a pessoa. Porque aí, quando eu tenho o ABC, eu costumo falar que ficam 2 distribuidores fazendo o trabalho de um só. Podia estar cada um num canto, cadastrando uma pessoa e ficam os 2 fazendo o mesmo trabalho. Mas aí vai da preferência de cada um, tá bom? Você tem que se tornar um profissional nesse tipo de apresentação. Você tem que saber fazer uma apresentação desse tipo aí profissional. Porque não dá para você ficar dependendo de HOM, dependendo de coquetel, dependendo de jantar. Isso aí acontece 1, 2, no máximo 3 vezes por semana. Você só vai ter isso aí por semana, dá para você fazer 1, 2, 3, 5 apresentações desse tipo aí todos os dias com uma pessoa. A minha meta diária é fazer uma apresentação dessa. Todos os dias eu ligar para alguém, fazer um contato e ter alguém na minha frente onde eu vá apresentar a Herbalife. Essa é a minha meta diária aí. Segue. Isso fora as outras apresentações, tá, pessoal? Fora as minhas apresentações de vendas, as minhas coisas lá. É ter uma pessoa na minha frente onde eu vou falar ela exclusivamente do negócio. Dicas aí. No recrutamento não é para dar treinamento. Eu costumo falar que se a gente fosse mudo, a gente provavelmente recrutaria muito mais. Se a Herbalife, ao invés de ficar ensinando a gente a falar, ela mandasse só um caderninho com as plaquinhas ali, para você ir virando as plaquinhas e ficar mostrando para a pessoa. E então, como você gostaria de pagar o teu kit? Em dinheiro ou cheque? Se tiver só as plaquinhas para você ir mostrando para a pessoa assim, provavelmente você recrutaria mais. Existem 2 erros básicos no recrutamento. O primeiro é não falar com ninguém. Não vai adiantar. E o segundo é, se você está falando com pessoas e não está recrutando, provavelmente você está falando demais. Então verifica o que você está falando. Segue. Reunião em casa, ela tem 3 partes. A primeira é o DVD, que agora vocês vão receber essa ferramenta fantástica e vai ficar muito fácil. A segunda é a tua história pessoal, é a parte de contar um pouquinho de como que você conheceu o negócio da Herbalife. E a terceira é o fechamento. E anota aí, o mais importante é o fechamento. O fechamento é aquela hora do chutar para o gol. Se você não chutar para o gol, não existe nenhuma chance de você fazer o gol. Se você chutar, o que pode acontecer? A bola pode entrar, o goleiro pode defender, pode bater na trave, pode chutar para fora, mas se não chutar, sua chance é qual? 0. Se você chutar para o gol, você vai ter chances de recrutar. Então o mais importante é o fechamento, pessoal. Fechamento sempre termina em algo parecido com:
E anota aí, fechamento tem que ser o mais parecido com isso. De tudo, tá? De venda, de recrutamento, de tudo. O mais próximo que você conseguir chegar disso é o melhor. E então, fulano, como que você quer fazer para pagar? Em dinheiro ou cheque? Isso é o mais próximo do perfeito, assim, que você poderia chegar. Segue? Como fazer a reunião em casa, usando o DVD ou etc. aí? Vamos dar umas dicas aí agora. A sensação, pessoal, a ferramenta que você vai usar pode ser qualquer um. O vídeo que você vai usar, o material que você vai usar pode ser qualquer um. Mas tem que ser um material que te deixa arrepiado mesmo. Com aquela sensação assim, nossa senhora, se eu pudesse, me dá outro kit agora que eu cadastro de novo. Tem que ser desse tipo, pessoal. Porque se nem você ficar entusiasmado com o que você está falando, você acha que você vai conseguir entusiasmar alguém? Então, o DVD é muito simples. A minha mulher costuma falar que é o mais simples de tudo. Até uma mulher loira consegue fazer. Que é muito simples. É ela que fala, não sou eu que falo isso. E ela é loira. Pegar o DVD, abre o aparelho, enfia o DVD, fecha o aparelho e aperta a tecla play. Alguns aparelhos nem precisa de apertar play que ele já começa a rodar automático. É o mais simples de tudo. Segue. Durante o vídeo, sempre olhar para a tela, sinal de positivo com a cabeça e sorriso. E jamais pare a apresentação para ficar respondendo pergunta. Faz de conta para o teu amigo que é a primeira vez que você está assistindo. Se ele te perguntar alguma coisa, faz, espera aí. E continua olhando para a tela, sorrindo e fazendo sinal de positivo com a cabeça. Sabe quantas vezes eu já assisti esses DVDs da Herbalife, pessoal? Alguns milhões de vezes. Eu desenvolvi uma técnica de meditação transcendental, que é o seguinte: eu já sei falar o DVD em português, em inglês, em espanhol, tudo que você pode imaginar. Na hora que está passando o vídeo, eu estou ali na frente, o meu corpo está presente na sala, eu estou sorrindo, estou olhando para a tela e fazendo sinal de positivo com a cabeça. A minha mente está em alguma praia do Brasil, aí surfando, pegando altas ondas, e aí na hora que termina a apresentação, eu volto para dentro do meu corpo e retomo a apresentação. Segue. História pessoal. Segunda parte. O mais importante é aquilo ali, pessoal, gerar identificação. A sua história tem que se identificar com a pessoa que você está apresentando. Gerar identificação. A sua história tem que se identificar com a pessoa que você está tentando apresentar. Do tipo assim, você conheceu Herbalife num churrasco de negócio. E você está apresentando para o teu amigo num H&M. Aí no final você tem que falar algo, começa a tua história com algo assim: eu conheci Herbalife numa reunião parecida com essa que você está... Anota isso aí. Eu conheci Herbalife numa reunião parecida com essa. Não é para mentir, tá, pessoal? Mas no fundo todas as apresentações da Herbalife não são parecidas? Não tem começo, meio, fim? Fala da Herbalife, fala dos ganhos, no final pergunta se quer, como que ele quer começar. Então no final você não está mentindo. É importante, anota isso aí, importante. Nunca mentir. Nunca mentir. Se você mente, você começa, daqui a pouco você começa a mentir para você mesmo. Você começa a gastar um dinheiro que você não tem. Você começa a viver uma vida que você ainda não pode pagar os custos e você acaba quebrando, né? O negócio da Herbalife, ele quebra como qualquer outro negócio, tá, pessoal? Basta ficar durante algum tempo gastando mais do que está ganhando, que fale igual qualquer outro negócio, outro tipo de negócio. O problema da Herbalife? Não. É que você não souber administrar direito. Então, alguns pontos importantes dessa história pessoal aí. Você tem que saber contar uma história. Eu vejo distribuidores que têm histórias maravilhosas, mas na hora que vai falar com a pessoa, não fala do jeito que tem que falar. Alguns pontos importantes aí. E anota aí, quanto menos falar, melhor. Nessa hora aí, quanto menos falar, melhor. Quem você era antes da Herbalife, o que você fazia? Como que você conheceu o negócio da Herbalife? Qual foi sua reação ao descobrir Herbalife? Se foi positiva, se era negativa, e naquela hora você teve um estalo lá e mudou de opinião e passou para o outro lado. E depois, a finalização é o seguinte: o que você quer que ele faça? A promoção do próximo passo. No caso, o que é? Você quer levar ele para o próximo seminário, para o próximo STS? Você quer que ele cadastre o kit? Nessa hora aí é a hora da promoção, é o fechamento. E aí eu fui participar de um treinamento, um STS, igualzinho esse que vai ter nos dias 26 e 27, no hotel tal, e foi incrível, porque eu vi como é que era o negócio da Herbalife, e eu resolvi começar a valer, para valer mesmo a partir dali, e aí, essa é a história. E aí o fechamento, pessoal, a parte mais importante. A parte mais importante. Vamos lá.
Assistiu o vídeo, contou um pouquinho a história. Sobre história, falta uma coisinha para falar sobre história aí. Uma coisa muito importante, pessoal, que eu estava falando sobre não mentir. Hoje, por exemplo, de certa forma eu sou obrigado a falar menos do que eu ganho na hora que eu quero recrutar uma pessoa. Se eu for recrutar o cara e ficar mostrando cheques de 60, 70, 80 mil reais, é mais fácil eu assustar o cara do que ele trazer ele para o meu lado. Então eu falo pro cara, olha cara, tá incrível essa perspectiva de futuro, eu estou vivendo uma vida maravilhosa, eu moro onde eu quero, só faço o que eu quero, rodo em carros maravilhosos, e já tem vários anos que a Herbalife me paga acima de 10 mil reais. E 10 mil reais, eu não estou mentindo, a Herbalife me paga um pouquinho acima de 10 mil reais há alguns anos mesmo. Então é muito importante não mentir. Já teve cara que inclusive me questionou, falou, mas ganhando 10 mil por mês não dá para rodar no carro que você roda, morar na casa que você... Aí eu teve que falar, era amigo meu, né? Tem que falar assim, amigo próximo, inclusive, tá? Fala assim, ô imbecil, eu não estou te falando que estou ganhando 10 mil por mês, estou te falando que estou ganhando mais de 10 mil reais por mês. E aí abri os extratos mesmo, mostrar, pá. No último mês ganhei 30, quanto eu tinha ganho no mês, né? No último mês ganhei 32 mil reais. E aí, quer cadastrar? Aí ele, ai não, muito dinheiro, dá nem para acreditar. Então, pessoal, o mais importante não é quanto você está ganhando, é o quanto que você vê o cara ganhando no futuro. Tá bom? Segue. E aí, no final, contou a história e agora a promoção do próximo passo. O fechamento que eu faço hoje é mostrando o kit e a credencial. Aí você vai optar o fechamento que você quer fazer. Tá uma dica aí. Chego pro Ricardo e falo, bom Ricardo, eu não estou te chamando, é bom deixar claro isso aqui, tá Ricardo? Eu não estou te chamando para poder testar nada. Já está mais do que funcionando. A única coisa que eu quero saber é se você também gostaria de fazer parte desse sucesso. Você está afim de ganhar mais dinheiro? E aí, ok. Se ele responder que sim, aí eu já passo para a próxima. Se ele responder que não, a apresentação parou aí. Eu não vou falar mais nada com o Ricardo a respeito da Herbalife nos próximos meses. Eu vou simplesmente tirar meu cartão e falar, Ricardo, maravilhoso, vamos ligar a televisão aqui agora, vamos assistir o jogo do Mengão e segue a vida aí. Daqui a um ano a gente volta a se falar. E nesse um ano eu vou trabalhar igual um cavalo para chegar com um resultado melhor para o Ricardo daqui a um ano. Se o Ricardo respondeu que sim, eu dou para ele duas opções. Ricardo, tem basicamente duas formas para você começar, meu irmão. A primeira delas é esse kit aqui, que tem isso. Aí você vai adaptar para o kit que você usa no teu STS, na tua região aí, tá? Vai dizer algumas coisinhas. Dica aí. Jamais, anota. Jamais, em hipótese alguma, abra o kit na frente do teu convidado. O kit tem que ter toda uma mística em volta dele. Não é para você ficar abrindo e mostrando. Porque o que é que tem dentro do kit? O que é que tem dentro do kit, pessoal? Não sei. O que é que tem dentro do kit? Depende de quem está olhando para dentro dele. No caso do teu convidado, ele pode olhar ali para dentro e ver que tem 3 revistas, que seria melhor ele ir na banca de jornal e comprar uns 3 gibi para ele ler lá e se divertir um pouco. E uma latinha lá dentro que ele vai, melhor comprar um Neston lá e pronto. No caso do teu convidado, pode ser isso que ele esteja vendo ali dentro. Agora, no meu caso, quando eu abro uma caixinha do kit e olho lá para dentro, eu vejo alguns milhões de dólares ali dentro, pessoal. Então, jamais abra o kit antes pro teu convidado. Tem que ter curiosidade em torno disso aí. Que custa tantos reais. No caso meu, lá da minha região, eu falo custa X reais. E tem outra opção, Ricardo, que é você ir para o treinamento, para você conhecer um pouco mais do negócio. Tem certeza que você tem inteligência suficiente para depois de assistir 2 dias lá, você poder decidir se isso é ou não é uma boa oportunidade de negócio. Vai ser no hotel tal, no dia tal, vão estar os melhores da Herbalife lá para te ensinar o negócio e custa tantos reais. E aí, você quer pagar com dinheiro ou cheque? Eu não estou mais perguntando para o Ricardo se ele quer cadastrar. Ele já me respondeu alguns minutos atrás que ele está afim de aumentar a renda dele. A única coisa que eu estou perguntando nessa hora, não fica fazendo muita pergunta que dá chance para o cara recrutar, para o cara dizer sim ou não, pessoal. Você faz perguntas que só dá para ele dizer sim ou sim. Ricardo, então, como é que você quer começar? Pelo kit ou pelo credencial? Pelo kit, maravilha. E quer pagar o teu como? Em dinheiro ou cheque? Show, cheque para amanhã. Ótimo. Uma dica muito boa é aquela frase seguinte ali, pessoal. Confia em mim. Que eu costumo falar quando é amigo meu. E aí você tem que ter credibilidade, tem que ter muita postura para poder chegar para o cara e falar isso. Falar, Ricardo, esquece essa história toda aí de Herbalife, bilhões de dólares, prêmio Nobel de Medicina, 64 países, esquece isso tudo aí. Vou te fazer uma pergunta aqui agora, meu irmão, você confia em mim? Maravilha, então faz o cheque e vamos nesse treinamento lá que eu tenho certeza que você vai gostar.
inside. Nessa hora, justamente, você tem que ter postura, porque se você não tiver uma boa postura, não for uma pessoa séria, o que o Ricardo pode te responder? Não confio em você. Outra coisa, e se o cara não confia em você, pra que você está convidando esse cara pra tua equipe, pessoal? Você tem gente que confia em você. E aí já tira uma caneta do bolso, de preferência uma caneta bonita, e entrega pra ele. Outra dúvida que pode acontecer ali, sei lá, tem que falar com a minha esposa, ou tem que falar com o meu marido. Essa geralmente funciona mais com os homens, mas funciona para as mulheres também, tá? Chegar pro Ricardo e ser direto com ele assim. Ô Jacques, não sei, eu preciso de conversar com a Lívia, tudo que a gente faz, a gente tem que ser de comum acordo. Chegar pro Ricardo e falar, peitar ele mesmo, falar assim, Ricardo, vamos deixar uma coisa clara aqui, meu irmão. Não estou te chamando para ir para farra, para ir para gandaia, para ir para diversão, não. Estou chamando para você ir para um treinamento, onde você vai aprender a ganhar mais dinheiro, botar mais dinheiro dentro da tua casa. Você realmente tem que pedir permissão para a tua mulher para poder trabalhar e botar mais dinheiro dentro da tua casa, porque você tem que ter uma boa postura para poder falar isso pro cidadão, né? Se a tua postura não for boa, não dá para poder falar isso. Nessa hora, geralmente, o homem bate no peito e fala assim, não, que isso, sou eu que mando lá em casa. Não. Geralmente o homem fala assim, né? Tenho que pensar. Então, maravilha, Ricardo, vamos pensar junto aqui. Me pergunta aí o que você quiser perguntar, porque se tem alguém para quem você pode perguntar sobre Herbalife, sou eu, porque eu estou na Herbalife. Não adianta você ir perguntar sobre Herbalife para alguém que não está. Então me pergunta aí. Outra que costuma acontecer é a seguinte, Jacques, você mesmo pode me emprestar o dinheiro? Não tenho dinheiro, você pode me emprestar o dinheiro? Anota aí, resposta. Eu sou a única pessoa que não pode te emprestar esse dinheiro. Certo? Anota isso e responde desse jeito mesmo. Fala, Ricardo, eu sou a única pessoa que não pode te emprestar esse dinheiro. Depois dessa apresentação aqui, eu tenho que fazer um relatório para a Herbalife. Ele não sabe que você tem que fazer relatório ou que não tem, mas você fala assim, depois dessa apresentação eu tenho que fazer um relatório para a Herbalife. Você quer mesmo que eu coloque aqui na Herbalife que você me pediu para te emprestar o dinheiro? E outra coisa que eu faço, aí já é o meu caso de hoje, né? Eu posso falar o seguinte, Ricardo, eu podia emprestar dinheiro para quantas pessoas eu quisesse. Hoje eu já ganho muita grana com o negócio da Herbalife. Mas eu nunca ia saber quem é que está sério e quem não está. Então, se você está sério, você compra o teu kit, compra o teu credencial e vai no treinamento. Se você não está sério, eu prefiro que você vá para a praia ou vá assistir o Faustão no final de semana. Para fechar, mais um ali não tenho dinheiro. Resposta. E aí você tem que ter boa postura para poder falar isso também, tá, pessoal? Mas presta atenção na resposta. Responde aí para mim, Ricardo. Estou sem dinheiro, não tenho dinheiro. Lívia gastou tudo. Estou sem dinheiro, não tem como pagar, não tem como me cadastrar. Fala, Ricardo, o negócio é o seguinte, meu irmão. É só a questão dos R$90, aí você adapta para o dinheiro que você tiver no seu SS aí. É só a questão dos R$90 ou você não está seriamente interessado, Ricardo? Aí geralmente o cara responde assim, não, eu estou mesmo interessado, mas é que eu não tenho dinheiro mesmo, Jacques. Aí você pode responder o seguinte, Ricardo, você já trabalha há quanto tempo, cara? Você já tem quantos anos? 32 anos, você já trabalha há 14 anos, você está me dizendo que você não tem R$90? Situação complicada, né, Ricardo? Tá afim de continuar assim ou tá afim de mudar? Olha para ele e fala sério, tá afim de continuar assim ou tá afim de mudar? Maravilha. E aí o Ricardo sempre vai falar, não, eu quero mudar, só não sei como. Fala, Ricardo, eu tenho certeza que qualquer pessoa séria e honesta conhece 2 ou 3 pessoas que confiam, gostam e confiam em você o suficiente para te emprestar esses R$90. Se você for no treinamento, colocar em prática o que vai ser passado lá dentro, te garanto que você nunca vai passar por esse tipo de situação de não ter R$90. Você é sério? É honesto? Vai conseguir? Maravilha. Tem que ser rápido essas perguntas aí, tá? Ele não vai te dizer que não é sério, ele não vai te dizer que não é honesto. Então, mas tem que ser rápido. 2 perguntas positivas, a terceira também vai ser positiva. Você é sério? É honesto? Vai conseguir? Maravilha. Segue. Média dos números aí, tá, pessoal? De cada 10 pessoas que você colocar numa apresentação, e aí apresentar não significa ligar e o cara já não participar da apresentação, não. É ele sentar na tua frente, ou ele ir na HUM, ou ele ir em qualquer outro tipo de apresentação da Herbalife. O que vai acontecer é o seguinte, em média, 7 vão te dizer que não, e 3 vão te dizer que sim. Então, se você quer colocar 5 pessoas no STS, fala com 15 pessoas. Simples assim. E, em média, de cada 5 pessoas que você coloca no STS, e aí não importa a classe social, não importa se é um empresário ou se é uma dona de casa,
não importa se o cara tem dinheiro ou não tem dinheiro, não importa a idade dele, não importa nada, pessoal. De média, de cada 5 pessoas que vão no STS, você vai encontrar 2 caras chatos. Anota isso aí para você saber que vai lidar com isso. 2 caras chatos. Aquele cara que te dá vontade de falar assim: ô meu irmão, ô Ricardo, se eu te devolver o dinheiro da credencial, você jura que some daqui e nunca mais aparece na minha frente? Você vai encontrar esses caras, tá bom? Já se prepara. Vai ter 2 caras que vão começar como seus clientes ou distribuidores pequenos. E eles são muito importantes, tá, pessoal? Que muitas vezes um cliente ou um distribuidor pequeno, ele vai te apresentar alguém que vai fazer o negócio seriamente. Então, fica ligado nesses caras também. E vai ter um cara que vai olhar para o negócio e vai falar igualzinho eu fiz, igualzinho todos vocês fizeram, e falar assim: poxa, tá aí, eu podia começar a fazer esse negócio, podia trabalhar sério, um dia eu quero ser presidente, eu quero começar direto como supervisor. Agora, se você coloca poucas pessoas no STS, essa é a média para cada 5, tá? Quando é que você vai começar a obter essa média? Quando você já tiver colocado pelo menos 50 pessoas no STS. Quando você colocar 50 pessoas no STS, você vai poder, anota e olha os números depois. Você vai ver que cerca de 20 foram chatos, só te encheram o saco. Você vai ter cerca de 20 que começaram como seus clientes ou distribuidores pequenininhos. E você vai ter aí cerca de 10 que começaram como supervisores. Agora a tua média cai se você coloca poucas pessoas no STS. Porque se você coloca em média 1 por STS, geralmente é aquele cara que você levou arrastado. Ele não foi lá pelo negócio, ele foi por causa da sua chatice. Você puxou, arrastou, e aí às 1 hora da tarde, no início do STS, você chegou e colocou o cara lá dentro da sala, jogou ele lá dentro. Aí geralmente ele acaba caindo no grupo dos chatos. Não é o cara que você está procurando. Ele pode até ser que ele entre lá dentro, se empolgue e resolva começar. Mas geralmente não é esse cara que vai pelo negócio. Fala assim: não, eu estou a fim de crescer, estou a fim de conhecer, estou a fim de começar. Então você tem que procurar ter a média aí de 5 pessoas para o STS. Em média, de cada 40 apresentações, você vai passar aí cerca de 12 credenciais. E essas 12 credenciais vai te gerar aí uma média de 2 ou 3 supervisores novos. Então, se você passa 12 convites, já pode anotar aí que mais ou menos 2 não vão aparecer. O cara que vai comprar o convite não vai aparecer, Jacques? Em alguns casos até vai. 10 pessoas vão para o STS. E isso vai te gerar aí cerca de 2 ou 3 supervisores. De repente um consultor de sucesso ali no meio, alguém que faz a pré-supervisão. Mas na média, isso vai te dar 10 pessoas no STS, vai te dar cerca de 10 mil pontos por mês. Muito mais importante do que a quantidade e velocidade de pessoas que você coloca no STS, é o que você vai fazer com essa pessoa a partir do momento que ele assina o kit. Então, nunca desista dos seus sonhos. Sucesso para todos, e para quem trabalhar sério, a gente se vê na escola para a equipe mundial.